Dando continuidade à nossa discussão, né, da parte 1 do texto de Furtado, hoje a gente vai discutir, né, em linhas gerais, do capítulo 4 ao capítulo 7, né, dessa primeira parte dos fundamentos econômicos da ocupação territorial. Então, para quem está entrando agora, a gente viu que no capítulo 1, o autor ele explica como foi que o Brasil se constituiu economicamente, ou seja, a partir da grande exploração do açúcar. A gente viu que no capítulo 2, ele apresentou os fatores de êxito da empresa agrícola, né, que foi insetada aqui no Brasil pelos portugueses. E aí, repito-se mais uma vez, né, esses fatores são o conhecimento que Portugal já tinha dessa técnica agrícola da produção de açúcar. Teve um fator de êxito muito importante, que foi a parceria tanto comercial e financeira com os holandeses, e teve, por fim, o grande conhecimento do mercado de escravos que os portugueses já tinham da costa africana. No terceiro capítulo foi discutido essas razões do monopólio português do açúcar, né? Então, a colônia brasileira era por si só a que detinha o monopólio da produção do açúcar, e aí o porquê desse monopólio foi porque a Espanha, né, que estava mais ocupada na extração de metais preciosos, não se interessou por colocar na América nenhuma empresa agrícola concorrente, porque se por acaso tivesse colocado, né, dada a quantidade maior de terras, dada as condições de financiamento e dada até a geografia, né, mais favorável, com certeza o Brasil não teria tido êxito nessa produção de açúcar. Então, partindo, né, para o capítulo 4, o que é que ele vai falar? Esse sistema, né, esse sistema do Brasil, né, aqui uma bem geral, esse sistema que o Brasil tinha, né, Brasil e Portugal, dessa articulação, né, comercial que Portugal tinha com a Holanda, e desse monopólio da produção do açúcar, esse sistema ele é desarticulado, né, ele é desarticulado a partir de meados do século XVI. Ou seja, então o Brasil começa a produção do açúcar por volta de mais ou menos 1532, e até 1655 esse sistema está muito bom. A partir de então, começa a ter fatores que vão desarticular o sistema. Mas isso começa ainda no final do século XVI. Né? Qual foi o fator desarticulador desse sistema? Ou seja, desarticulação do sistema do açúcar, né? Do monopólio português do açúcar nas colônias americanas. Então, o fato gerador disso, né, foi a absorção de Portugal pela Espanha, em 1580, com o falecimento do rei Dom Manuel, e devido àquelas alianças que existiam na Europa, parece que o rei não deixou herdeiro, e o rei da Espanha, né, por conta de parentesco, alguma coisa do tipo, reivindicou o trono português. Então, em 1580, teve a união das coroas ibéricas, né, e essa união ela prevaleceu até 1640. O que aconteceu, então, com a união das coroas ibéricas? Todas as colônias que eram de Portugal, claro, passaram a ser também de domínio da Espanha. E aí, o que acontece com isso? Tem um terceiro ator aí, né, que é a Holanda, que o negócio do açúcar que Portugal colocou na Europa era uma grande parceria com os holandeses. Né? Então, sem os holandeses, não tinha como você distribuir o açúcar, né? Era praticamente impraticável. E o que acontece? Também devido a essas alianças, né, de reis, né, Habsburgo, aquela coisa toda lá da Europa medieval, a Holanda, o território holandês também é uma espécie de possessão da coroa espanhola, alguma coisa assim do tipo. E aí, em 1579, né, depois de 30 anos de guerra, a Holanda consegue a independência da coroa espanhola, e no ano seguinte, ainda nessa relação de animosidade, Portugal é reivindicado pela Espanha, e aí nisso, aquela relação que Portugal tinha com a Holanda, ela se desfaz. O que acontece então? A Holanda, que tinha terminado a guerra com a Espanha, agora entra em guerra novamente por conta do açúcar. Né? Então a gente sabe que o Brasil era a principal colônia produtora de açúcar, e o açúcar era um grande produto de valor comercial na Europa. Então, a luta pelo controle do açúcar, então, torna-se uma das razões de ser da guerra sem quartel que promove os holandeses contra a Espanha. E aí, nessa guerra, né, que a Holanda agora entra de novo com a Espanha, o teatro de guerra vai ser o Nordeste brasileiro. Né? Então, é tentado uma invasão, primeiramente lá na Bahia, vocês que estudaram história sabem disso. 1624, não consegue êxito, né, pelo fato de lá na Bahia ser a capital do
ser a capital do Brasil e ser mais fortificada, enfim. Então, numa segunda tentativa, os holandeses eles conseguem chegar em Recife, em 1630, e toma posse, né, daquela faixa de terra que pega ali todo o Pernambuco, subindo aí ao norte até o Rio Grande do Norte e descendo um pouco até quase a região do Recôncavo Baiano, quase até lá. Então, grande parte da região produtora de açúcar no Brasil agora é ocupada pelos holandeses, né? E essa ocupação ela ficou de 1630 até 1654 pela Companhia das Índias Ocidentais, né? Quer dizer, não era nem o governo holandês, né? Era uma empresa, né? Era uma empresa que também tem o apoio do Estado holandês, que ocupou o Nordeste brasileiro. O que acontece, então? Durante essa permanência que os holandeses ficaram no Nordeste, né, eles que já tinham todo o domínio das rotas comerciais, aquela coisa toda, eles também adquiriram conhecimento técnico necessário para a produção do açúcar, né? Porque quem produzia era Portugal e os holandeses comerciavam, né? Agora os holandeses também aprenderam a técnica de produção de açúcar, eles tenham, por assim dizer, domínio completo da cadeia produtiva do açúcar. E aí esse conhecimento vai constituir, então, a base para a implantação do desenvolvimento de uma indústria concorrente de grande escala na região do Caribe, que vai ser colocada pelos próprios holandeses. Por quê? O que acontece a partir de meados do século XVII? Os holandeses eles são expulsos do Brasil, né? Então, Portugal recupera sua independência da Espanha em 1640, e aí, depois disso, né, começam aquelas negociações com a Holanda em torno do território brasileiro. Foi até feita uma proposta, né, de divisão de parte do território brasileiro com a Holanda não se interessou. E aí, naquela questão de guerra, né, as elites nordestinas, então, já cansadas também dos holandeses, se aliaram aos portugueses novamente, teve aquela guerra e os holandeses foram expulsos do Brasil em 1654. Então, depois disso, o que eles fizeram? Foram para o Caribe, né? E chegando lá, já tinham o domínio da produção açucareira, eles montaram também, nas ilhas do Caribe, uma indústria similar à brasileira. Então, a partir daquele momento, estaria perdido o monopólio do açúcar, que nos 3/4 de séculos anteriores se assentaram em identidade de interesses entre produtores portugueses e grupos financeiros holandeses que controlavam o comércio de açúcar. O que aconteceu? Acabou o monopólio. Agora não é só o Brasil que produz açúcar. O que acontece então? No terceiro quartil do século XVII, ou seja, a partir de 1655, ou, se a gente for colocar aqui uma data aqui, a partir de 1660, que o autor diz que foi menos de uma década depois da expulsão dos holandeses, já operava essa indústria açucareira em grande escala na região do Caribe. Então, a partir do terceiro quartil do século XIX, os preços do açúcar eles serão reduzidos à metade e persistirá nesse nível relativamente baixo durante todo o século seguinte. E também, o que aconteceu? O volume das exportações de açúcar também foi reduzido à metade do valor que era em torno de 1650. Então, veja só, foi reduzido o preço de açúcar pela metade, e o volume de exportações também foi reduzido pela metade. Então, nisso, né, tem a seguinte colocação. A renda real gerada pela produção açucareira do Brasil estava, assim, reduzida a 1/4, ou seja, a 25%, do que havia sido em sua melhor época, né? E essa melhor época da produção de açúcar não é um período pequeno, né? Foi algo em torno de um século e meio, né? Quase 150 anos de prosperidade, né, dessa colônia açucareira do Brasil. E aí, para você ter ideia da importância que tinha para a balança de pagamentos em Portugal, né, está aí uma questão de economia internacional, né, de teoria, né, do comércio internacional, dada a importância que tinha, né, para a balança de pagamentos de Portugal, o açúcar brasileiro, a moeda portuguesa também se desvalorizou na mesma proporção em relação ao ouro. E aí
esse mapa que eu coloquei aí, né, que peguei também da internet, mostra a região do Caribe, né? A região do Caribe, esse conjunto aqui de pequenas ilhas, né, que tem aí ao norte da América do Sul, né? Esse conjunto aqui de pequenas ilhas são as ilhas, né? São as ilhas caribenhas, onde foi montada essa indústria, né, concorrente da produção açucareira do Nordeste brasileiro. Isso após 1654, após a expulsão dos holandeses do Nordeste do Brasil. Então, essa data, né, esse corte geográfico é importante a gente reter. E aí, veja só, um ponto seguinte, né, que tem a ver também com essa discussão, que todo está relacionado, o autor ele vai tratar da questão das colônias de povoamento do hemisfério norte, né? Então, veja, quando pega, né, a história do continente americano do ponto de vista geral, e aí para o Brasil no século XVII, o que surgiu de mais importante foi essa poderosa economia concorrente no mercado de produtos tropicais. Porque até então o Brasil, né, detinha o monopólio da produção açucareira. Agora não mais, esse monopólio fora quebrado, né, e a colônia brasileira, por assim dizer, começa a entrar em estagnação. E aí o advento dessa economia, né, dessa economia concorrente na região das Antilhas, ela decorreu em boa medida do debilitamento da potência militar espanhola. Na primeira metade do século XVII, é observado de perto pelas três potências, cujo poder crescia na mesma época, né, Holanda, França e Inglaterra. A gente viu também lá no capítulo 3 que o Furtado ele apontou isso, né, devido ao grande afluxo, né, de ouro e prata, que foi para a economia espanhola, aquilo teve um impacto negativo, né? Teve um impacto econômico negativo. Teve um impacto negativo na economia e a balança comercial da Espanha, ela ficou deficitária, né? E a economia produtiva espanhola, ela regrediu. Esse impacto econômico, ele também reverteu no plano político, né? No plano político-militar, né? Em que sentido? A partir também desse período do século XVII, né, que começa essa disputa mais intensa entre as potências da época, a Espanha também ela entra numa série de guerras, né, inclusive perde até a sua esquadra aí numa guerra com a Inglaterra. E aí boa parte daquelas ilhas ali estratégicas ali do Caribe, elas são, digamos assim, invadidas, né, invadidas entre aspas, né, porque aquilo já era território, já morava gente, foi tomado pela Espanha, e depois boa parte dessas ilhas foi tomada, né? Então, aquelas ilhas do Caribe foram, tanto a Holanda, quanto a França, quanto a Inglaterra, se apoderaram também daquelas ilhas. E aí, veja, quando se diz respeito à questão de França, né, e Inglaterra, né, que estava em expansão, principalmente militar, mais rápido que a Holanda, trataram-se de apoderar-se das estratégias ilhas do Caribe, nas Antilhas, aquele mapa que a gente viu anteriormente, para nelas instalar colônias de povoamento com objetivos militares, né? Então, veja só o início da colonização de povoamento no continente americano, né? Tinha o objetivo militar. Né? E que objetivo militar era esse? Era formar núcleos populacionais, né? Para depois disso você ter um ponto de apoio para invadir outras áreas do território espanhol, né? Aquelas colônias espanholas que produzia ouro e prata. Sem contar que o fato de uma ilha, né, dada a sua pequena dimensão, ela pode ser até... Uma ilha é uma base militar, né? Então, uma ilha é uma base militar de operações militares, de abastecimento, aquela coisa toda. E aí, nisso, essa colonização, nessas ilhas do Caribe, né, dados seus objetivos, ela deveria se basear, então, no sistema de propriedade. Por quê? Porque o objetivo era trazer população para essas ilhas e essa população tinha que crescer. A gente sabe que no sistema de grande propriedade, que foi o que prevaleceu no Brasil, era grande propriedade e trabalho escravo, né, e grande produção monocultura. Então, no caso da colonização de povoamento, a primeira observação que tem é o sistema de propriedade da terra tinha que ser diferente. Não podia se constituir grandes plantações, né? Tinha que ser regime de pequena propriedade. Esse mapa aí mostra onde foi que
onde foi que os países, né, Inglaterra, França e Holanda, se apoderaram de terras, né, que pelo Tratado de Tordesilhas pertenceu à Espanha. Então a gente tem nesse primeiro mapa, né, a região das 13 colônias, né, que no século XVIII, né, formariam, né, os Estados Unidos da América. Começou com essas 13 colônias. E aqui nesse mapa seguinte, né, no mapa à nossa direita, a gente tem as ilhas, né, as ilhas do Caribe, que também foram apoderadas por esse país, né, França, Inglaterra e Holanda, principalmente Inglaterra e França. Então, nessa região, né, da América, foram fundadas de início colônias de povoamento. O que acontece, então? Quando diz respeito à questão da colonização, tem fatores, né, históricos, conjunturais, que também ajudam a explicar o sucesso da colonização, principalmente do ponto de vista da Inglaterra, né? Então, o autor diz que as Antilhas Inglesas, elas se povoaram com maior rapidez do que as francesas e com menor assistência do governo devido à facilidade de recrutamento. E que facilidade era essa, né? Tanto pela questão das convulsões, né, sociais e políticas pelo qual passava a Inglaterra, né, tanto intranquilidade política quanto intranquilidade religiosa, que deu essa origem a esse deslocamento de população, né, das ilhas para o exterior. E também outro fato que a gente deve falar aqui também é que nas ilhas inglesas, aquela economia inglesa já vinha passando por um processo de reestruturação muito forte, né? Quem lembra aqui daquele episódio do cercamento dos campos, né? Uma coisa que começa no século XV, né? Começa no século XV, né? 1400 e pouco, e entra no século XVI, e todo aquele produto de cercamento dos campos ia liberando a população do campo para a cidade. Então, se nessa época a Inglaterra não estava industrializada, na cidade não tem ocupação também para todo mundo, e o objetivo dessa população era também migrar. Tem até uma nota de rodapé no texto que o autor coloca o seguinte, que por qualquer coisa, né, por qualquer infração à lei, né, uma pessoa poderia ser presa e teria que escolher, né, ou você passa 20 anos na cadeia, ou então você vai migrar para as colônias de povoamento. Então a pessoa dizia, né, me mande para as colônias de povoamento. E aí também tem esse estatuto, né, da servidão temporária, pelo qual uma pessoa fazia um contrato de trabalho de 4, 5 ou 6 anos, né, dependendo do total da sua despesa, né, se era uma despesa individual de uma pessoa, 4 anos, se era uma despesa de uma família de 3, 4 pessoas, 10 anos, enfim. E aí outro fator que teve, né, que favoreceu essa colonização, foram a constituição das companhias de colonização, né, companhias, né, de navegação, navios, que foram formadas justamente para fazer esse translado de grandes grupos de população para essas colônias, as quais conseguem amplos privilégios econômicos sobre as colônias que chegassem a fundar, né? É dentro desse sistema de companhia de colonização, por exemplo, que foi fundada a primeira colônia no atual território dos Estados Unidos, né? A primeira colônia, se não me engano, foi na Virgínia, né? Por volta de 1667, alguma coisa assim, né? Foi fundada por uma companhia de colonização. Então, a colonização do povoamento, que se inicia na América, né, do século XVII, né, ou seja, 1600, depois dos 1600, constitui, então, seja uma operação com objetivos políticos, né, no caso da ocupação das Antilhas, seja uma forma de exploração de mão de obra europeia nas Ilhas Britânicas, né, e também teve a questão da colonização ali onde é o atual território dos Estados Unidos. E aí tem uma diferença muito grande, né, que o autor diz, né? Ao contrário de Espanha e Portugal, que sofreu com grande escassez de mão de obra quando iniciou a colonização da América, a Inglaterra do século XVII apresentava grande excedente de população, graças às profundas modificações de sua agricultura iniciadas no século anterior. Essas transformações, o autor está se referindo primeiramente, à Revolução Agrícola, né? A Revolução Agrícola, que depois, no século seguinte, é que teve a Revolução Industrial. Mas, além dessa Revolução Agrícola, que o autor cita, né, deve-se levar em consideração também aquele processo de cercamento dos campos,
que aconteceu durante o século XV e durante o século XVI. Então, tudo isso expulsava mão de obra do campo para a cidade, e tudo isso gerava uma massa, né, de população amorfa, né, sem ocupação produtiva, que era fácil de fazer esse recrutamento para a América. Particularmente grande, então, são os prejuízos dados pelas colônias que se instalam na América do Norte. Veja só, o que acontece ali no território da América do Norte? Aquele território, né, dada a sua condição geográfica, ele está na mesma latitude da Europa. Né? Então, tipo, na região ali da Nova Inglaterra, né, que é aquela região de Nova York, Massachusetts, enfim, aqueles estados ali, eles são a mesma coisa da economia da Europa, né? Quase a mesma qualidade de solo, a mesma qualidade de clima. Então, o que acontece? Relembrando o Caio Prado Júnior e também o Celso Furtado. Ele diz, qual a razão de ser da América? A razão de ser do ponto de vista econômico. A razão de ser da América era fornecer um produto, né, um produto agromineral para as linhas de comércio europeu. Essa era a razão de ser da América. Então, o que acontece? Os colonos que chegam lá na América do Norte, qual era a preocupação? Primeiro, a busca de artigos capazes de criar mercado em expansão, né, é a primeira preocupação. E o segundo é que era necessário encontrar artigos que pudessem ser produzidos em pequenas propriedades, condição sem a qual não perduraria o recrutamento de mão de obra europeia. Por quê? A mão de obra europeia, ela vinha trabalhar no regime de servidão, mas era servidão temporária, né? O europeu que submeteu ao regime de servidão temporária, ele tinha um estatuto, digamos assim, um pouco melhor que o escravo, né? Porque o escravo, ele era aquele trabalho forçado, enfim, o escravo poderia ser até morto, né? Com o colono, claro, não acontecia isso. Mas era a preocupação desses núcleos, né, desses núcleos coloniais. Primeiramente, você tinha que encontrar um produto, né, que fomentasse uma linha de comércio, e segundo, um produto que fosse compatível com o sistema de pequena propriedade, sem o qual não viria mão de obra europeia. Então, quando se fala, né, dos núcleos situados na região norte da América Setentrional, ou seja, a região ali da chamada Nova Inglaterra, foi encontrada, então, grandes dificuldades para criar uma base econômica estável. Né? E o que aconteceu? Essas companhias que financiaram os gastos iniciais de translado e instalação, nessa parte da América, então, essas companhias elas fracassaram economicamente. Diz o autor, não foi possível encontrar nenhum produto adaptável à região que alimentasse uma corrente de exportação para a Europa capaz de remunerar os capitais investidos. Que tipo de produto agrícola poderia ser produzido nessa região da América do Norte? Trigo. Né? E aí a Europa já produzia fartamente trigo. Né? Poderia ser fornecido também carne, né? Animais. Mas a distância, né, da América do Norte para a Europa, né, era muito grande. Então, esse produto, né, carne, era adquirido também em outras colônias ou mesmo no continente europeu. Então, o que acontece? Não conseguindo essas colônias americanas criar um produto, né, que fomentasse uma linha de comércio, essas colônias elas ficam quase que praticamente ali no regime de subsistência. Né? Então, elas se desenvolvem lentamente, né? Quando começa essa ocupação ali da região da Nova Inglaterra, esse desenvolvimento é lento, e aí diz o autor, e teria permanecido muito lento se por acaso não tivesse acontecido alguns acontecimentos que modificassem as coisas. E que acontecimento foi esse que modificou essas coisas? O que aconteceu foi que, né, vamos voltar agora para a questão das Antilhas. Na região das Antilhas, né, região ali do Caribe, né, região mais tropical, permitiu a produção de um certo número de artigos, né, de artigos tropicais, algodão, anil, café e principalmente fumo, com promissoras perspectivas dos mercados da Europa. Então, do ponto de vista da colonização, de povoamento, né, de
a preocupação com criar um produto, né, para as linhas de comércio europeu, as Antilhas, digamos assim, estavam um sucesso, né? Só que o que acontece, né? Esse sistema, sim, né, a produção desses artigos, ele era compatível com o sistema de pequena propriedade, no seu início, né, e permitiu que essas companhias colonizadoras, elas realizassem grandes lucros, ao mesmo tempo em que os governos, tanto da França quanto da Inglaterra, viam essas populações, né, que eles queriam que crescessem para objetivos militares, eles viram crescer. Só que aí o que acontece? Quando essa produção, né, essa produção das ilhas, ali nas ilhas caribenhas, elas começam a obter êxito, né, e esses produtos eles começam a ser muito procurados na Europa, principalmente o fumo, né, o que acontece? Começa a haver uma transformação estrutural nessa região do Caribe. Quer dizer, que tipo de transformação estrutural é essa? Aquela pequena propriedade com produção, né, com mão de obra europeia, ela começa a se modificar, começa a ser acrescentado cada vez mais mão de obra escrava. Seguindo no texto seguinte, né, que o autor vai analisar as consequências da penetração do açúcar nas Antilhas, pegando a linha do que a gente já vinha colocando no quadro anterior. À medida que a agricultura tropical, particularmente o fumo, se desenvolvia e se transformava no êxito comercial, cresciam as dificuldades apresentadas pelo abastecimento de mão de obra europeia. Por quê? A mão de obra europeia só vinha no regime de servidão temporária, né? 4, 5, 6 anos, dependendo do contrato. E essa mão de obra, com o tempo, ela ia ser livre e ela teria direito a uma faixa de terra para produzir. Então, se por acaso essa agricultura, né, digamos assim, de fumo, ela estava se desenvolvendo, né, ela estava se tornando assim incompatível com o sistema de pequena propriedade. Então, do ponto de vista das companhias de comércio, né, o que aconteceu? A solução natural foi você procurar também de introduzir nessas colônias a introdução de mão de obra africana escrava, né? Isso aconteceu também nas colônias do norte, né? Ou seja, nas colônias americanas. No território, né, da colônia da Virgínia, onde as terras não estavam divididas em mãos de pequenos produtores, a formação de grandes unidades agrícolas se desenvolveu mais rapidamente. O que aconteceu, então, com essas colônias de povoamento, né? Surge, assim, uma situação completamente nova no mercado de produtos tropicais. E que novidade era essa, né? Uma intensa concorrência entre regiões que exploram mão de obra escrava, de grandes unidades produtivas, e regiões de pequena propriedade e produção e população europeia. Então, veja, o sistema ele começa a mostrar sinais de implosão. Em algum canto, isso não vai dar certo. A consequente baixa dos preços dos produtos socorridos nos mercados internacionais, né, cria dificuldades às populações antilhanas e vem demonstrar a fragilidade de todo o sistema de colonização ensaiado naquelas regiões tropicais. As colônias de povoamento dessas regiões, com efeito, resultaram ser, assim, simples estações experimentais para a produção de artigos de potencialidade econômica ainda incerta. Superada essa etapa de incerteza, as inversões maciças exigidas pelas grandes plantações escravistas demonstraram ser negócio muito mais vantajoso. Então, veja, feito aquele primeiro ensaio de colonização, de povoamento, né, aquele objetivo político, né, de fazer a população crescer e etc. e tal, esse objetivo ele foi abandonado por uma razão econômica. Que razão econômica era essa? O produto, né, por exemplo, fumo, ele já tinha grande aceitação comercial na Europa, e essa produção ela se desenvolvia de forma mais abundante, com mão de obra escrava e também com grande produção monocultura. O que acontece então? A partir desse momento se modifica o curso da colonização antilhana, e essa modificação será de importância fundamental para o Brasil. Então, veja só, até aqui, né, a gente está analisando o caso das colônias de povoamento, e agora a gente vai analisar o caso do Brasil,
E também, nessa análise das colônias de povoamento, tem o caso lá das colônias americanas, né? A gente viu que aquelas colônias, elas iriam ter um desenvolvimento muito fraco, muito pequeno, se por acaso um fator econômico importante não tivesse acontecido. Então, aconteceu um fator econômico significativo nessa colonização de povoamento que afetou tanto o território que hoje são os Estados Unidos, quanto o território que hoje é o Brasil. Então, veja, a ideia original da colonização dessas regiões tropicais, a base da pequena propriedade, excluía, claro, toda a cogitação em torno da produção açucareira. Por quê? Porque a produção açucareira, a gente viu que pelo porte da atividade, né, pelo investimento de capital, de engenho, de terra, de mão de obra escrava, era incompatível com o sistema de pequena propriedade. A gente viu que ao Brasil, né, cabia o monopólio da produção açucareira, e as demais colônias antilhanas ficavam, então, os outros produtos tropicais, né, algodão, anil, fumo e outros, dado o objetivo dessa colonização. Então, sem embargo, esses objetivos políticos eles foram abandonados sob a pressão de fatores econômicos. Que fatores econômicos foram esses? Esses produtos tropicais, né, produzidos lá nas Antilhas, principalmente o fumo, passou a ter grande aceitação, e a partir dessa grande aceitação, começaram a colocar, naquelas ilhas onde se produzia também fumo, começaram a colocar a mão de obra escrava. Mesmo assim, o que é que o Furtado coloca, né? Que é importante, mais uma vez, que é importante para o Brasil, que é importante para os Estados Unidos. É provável, entretanto, que as transformações da economia antilhana tivessem ocorrido lentamente, não for a ação de um poderoso fator exógeno em fins da primeira metade do século XVII. E esse fator que a gente sabe foi o quê? Foi a expulsão definitiva dos holandeses do Nordeste do Brasil, no ano de 1654. Então, os holandeses são expulsos do Nordeste em 1654, para onde é que eles vão? Eles sobem nos seus navios, né? Sobem nos seus navios e chegam nas Antilhas. Então, os holandeses, né, senhores da técnica de produção, agora, né, que tinham dominado nesse período que tinha passado no Nordeste, e muito provavelmente aparelhados para a fabricação de equipamentos para a indústria açucareira, eles se empenham firmemente em criar fora do Brasil um importante núcleo produtor de açúcar. Então, quando os holandeses chegam nas Antilhas, tanto nas Antilhas francesas quanto nas Antilhas inglesas, eles acham essa situação muito favorável. Em que sentido? Já existia, né, em parte das Antilhas, essa substituição paulatina, né, de mão de obra europeia por mão de obra escrava. Já estava em curso a substituição do sistema de colonização de povoamento por colonização de exploração. Então, a situação lá nas Antilhas já estava tão favorável que eles decidiram, então, cooperar, né, com esses produtores do que chegar numa ilha e produzir por conta própria. E é o que foi que os holandeses fizeram lá, tanto nas Antilhas inglesas quanto nas Antilhas francesas. Aquela mesma proposta que fizeram Portugal no século XVI. Forneceu ajuda técnica, né, forneceu crédito fácil para a compra de equipamentos, de escravos e de terra. Né? Porque uma ilha onde tinha pequenas propriedades, aquela terra ia sendo comprada. Então, isso tudo foi fornecido pelos holandeses. E aí, dada a escala significativa desse investimento, menos de um decênio depois da expulsão dos holandeses do Brasil, operavam nas Antilhas uma economia açucareira de consideráveis proporções, cujos equipamentos eram totalmente novos e que se beneficiava de mais favorável posição geográfica. Quer dizer, equipamento novo, terras também de excelente qualidade, né, porque eram ilhas também atlânticas, e de mais fácil, né, posição geográfica, né, quer dizer, mais perto da Europa do que do Brasil. Então, veja só, então, em menos de uma década depois da expulsão dos holandeses, já existiu, né, essa formação dessa indústria açucareira nessas ilhas nessas Antilhas, né, nas ilhas caribenhas. E por que foi favorável isso?
porque já estava em curso nessas ilhas, né, a substituição da colonização de povoamento por colonização de exploração. E as consequências? As consequências dessa eclosão de um sistema econômico dentro de outro foram profundas, né? Quer dizer, algo vai ter que implodir. A população de origem europeia, claro, decresceu rapidamente, tanto nas Antilhas Francesas como nas inglesas, enquanto crescia verticalmente o número de escravos africanos. O autor ele traz, né, uma nota de rodapé, né, tanto para as Antilhas inglesas quanto para as Antilhas francesas, que essa população de escravos ela foi multiplicada por mais de 10, né, em alguns locais. O governo da França, né, na época do Colbert, né, tentou também de inúmeras medidas, né, para deter o abandono da população branca e a rápida transformação das colônias de povoamento em grandes plantações de açúcar. Então, o que aconteceu? Aquela transformação que já vinha em curso, né, ela foi acelerada, né, pela transformação das colônias de povoamento em grandes plantações de açúcar. Então, foi com a chegada dos holandeses no Caribe e montando, né, uma economia açucareira concorrente com a do Brasil, que provocou essa transformação profunda, né, das colônias de povoamento do Caribe em colônias de exploração. A valorização das terras provocadas pela introdução do açúcar agiu inexoravelmente, destruindo em pouco tempo esse prematuro ensaio de colonização, de povoamento das regiões tropicais da América. E aí, veja só, a gente já viu o que aconteceu com o Brasil, né? O Brasil, uma repercussão extremamente negativa, porque 10 anos após a expulsão dos holandeses, já foi formada essa economia concorrente, e o preço do açúcar caiu pela metade, e a venda da produção de açúcar do Brasil também caiu pela metade. Ou seja, a renda se reduziu a 25%, né? Um quarto do que era até 1650. Então, se essa economia que apareceu nas Antilhas, né, fez desaparecer as colônias de povoamento daquelas ilhas, né, por outro lado, essa colonização de povoamento nessas ilhas, ela contribuiu para tornar economicamente viáveis as colônias desse tipo que os ingleses já haviam estabelecidos na região norte do continente. Ou seja, a existência da economia açucareira nas Antilhas favoreceu economicamente as colônias de povoamento da região das 13 colônias, onde hoje é o território dos Estados Unidos. Retomando aquela colocação que o autor deixou lá atrás, essas colônias pareciam fadadas ao lento desenvolvimento, o que, aliás, também ocorreu com grupos de população francesa situados no Canadá, quando o advento da economia açucareira antilhana, no começo da metade do século XVII, veio abrir inesperadas perspectivas. Então, veja, a gente viu que não tinha, né, não tinha como produzir um produto ali que fomentasse uma linha de comércio com a Europa. Só que o advento da economia açucareira, ela contribuiu para o desenvolvimento das colônias de povoamento. Em que sentido? O que acontece? Essa situação aí, ela merece ser lida, né? É bem interessante. A penetração do açúcar nas ilhas do Caribe expeliu grande parte da população branca, nelas estabelecidas, boa parte da qual foi instalada nas colônias do norte. Quer dizer, o pessoal que estava saindo dali do Caribe, elas estavam indo também, uma parte delas estava indo para as colônias do norte, né, para a região das 3 colônias. Tratava-se em grande parte de pequenos proprietários que se viram na contingência de alienar suas terras e que transferiram com algum capital. Por outro lado, o açúcar desorganizou, em algumas partes, eliminou a produção agrícola de subsistência, e as ilhas se transformaram em pouco tempo em grandes importadoras de alimentos. E as colônias setentrionais, que há pouco tempo não sabiam o que fazer com o excedente de produção de trigo, se constituíram em principal fonte de abastecimento das próprias colônias açucareiras. Porque, veja só, uma produção monocultura, né, ela é extremamente especializada. Então, todas as grandes terras das ilhas do Caribe seria destinada à produção de açúcar. Com isso, a produção de subsistência, a produção de alimentos, ela se viu prejudicada. Então, o que aconteceu?
Não ficou apenas na exportação de bens de consumo, a importante corrente comercial que se formou entre os dois núcleos de colônias inglesas, né? Então, as colônias inglesas formaram entre si uma linha, né, uma espécie de linha internacional de comércio. O que acontecia? As colônias setentrionais, né, as colônias da Nova Inglaterra, forneciam animais de tiro, né, para os engenhos, né, quer dizer, boi, né, boi, cavalo, enfim. Madeira para a produção de caixas para a exportação de açúcar. Esse comércio ele se efetuava principalmente em navios, né, dos colonos da Nova Inglaterra, né, o que veio a favorecer também a indústria de construção naval nessa região. E também, concomitante a isso, com as Antilhas Francesas, desenvolveu a indústria de destilação de bebidas alcoólicas altamente lucrativa, quer dizer, o frete de retorno, né? Então, vinha lá das colônias da Nova Inglaterra, os caras vinham nos seus navios, né? Trazia animais, né? Trazia madeira, fazia lá esse negócio com as colônias inglesas e com as colônias, né? E com as colônias francesas, levavam o melaço, né? Um tipo de rum, né? Que também se processava no produto, numa bebida. Então, o comércio com essas colônias ela era extremamente lucrativo. E quem se beneficiou extremamente desse comércio foram as colônias setentrionais, onde hoje são os Estados Unidos. E assim, essas colônias do norte dos Estados Unidos, né, onde hoje os Estados Unidos se desenvolveram assim, a segunda metade do século XVII e primeira metade do século XVIII, como parte integrante de um sistema maior, dentro do qual o elemento dinâmico são as regiões antilhanas produtoras de artigos tropicais. Né? Então, o que a gente tem até aqui? Né? Uma historinha do comércio internacional, né? aquela ideia que o Smith, né, também já colocava no século XVIII, né? O comércio como o fundamento das riquezas das nações. Né? Então, nessa parte aqui do texto, a gente vê bem isso, né? Como esse comércio internacional ele contribuiu para o enriquecimento das colônias, né, onde hoje são os Estados Unidos da América. E aí, veja só, uma parte interessante, né, de análise estrutural que o autor faz, ele diz assim, por que aconteceu isso? Né? Tanto eram colônias inglesas, né? Tanto as colônias setentrionais, que são os Estados Unidos, quanto as Antilhas, eram colônias inglesas. Uma enriqueceu mais do que a outra. Então, por quê? Né? O que foi que aconteceu? Então, ele diz que o fato de que as duas partes principais do sistema, a região produtora do artigo básico de exportação, né, que no caso eram as Antilhas, que exportava o açúcar, e a região que abastecia a primeira, né, no caso, a região que abastecia eram os Estados Unidos, com trigo, com cavalo, com madeira, com boi, enfim. Hajam estado separadas é de fundamental importância para se explicar o desenvolvimento subsequente de ambas as regiões. A essa separação se deve que os capitais gerados no conjunto do sistema econômico não hajam sido canalizados exclusivamente para a atividade açucareira, que na realidade era mais lucrativa. Se por acaso fosse uma economia só, né, ligada geograficamente, não teria acontecido essa transformação estrutural significativa nas colônias setentrionais. Por quê? Porque os capitais que fossem ali formados, eles iriam ser direcionados para a atividade produtora de açúcar. E isso é coisa do capitalismo, é coisa do capital. Você vai investir onde tem uma possibilidade de retorno maior. Como esses sistemas eles estavam separados, né? Então, digamos assim, os ganhos, né, de comércio que as colônias setentrionais dos Estados Unidos obtinham no comércio com o Caribe, tendeu a ser desenvolvido lá na economia deles. Né? Então, teve tanto o fomento da indústria naval, quanto da indústria de bebida, quanto de outras atividades manufatureiras. Né? Quer dizer, formou-se uma grande economia de mercado interno lá nessa região dos Estados Unidos pelo fato de esses dois grandes sistemas eles estarem separados, né, e funcionarem de forma separada. Quer dizer, o capital que se formava no sistema, ele não migrava para o outro. Essa separação torna possível o desenvolvimento de uma economia agrícola não especializada na exportação de produtos tropicais,
marca o início, então, de uma terceira nova etapa na ocupação econômica das terras americanas. Então, veja só, esse é um fato significativo que o autor chama atenção. Porque na primeira etapa consistiu basicamente, né, na exploração da mão de obra pré-existente, com vista a criar um excedente líquido de metais preciosos, né, foi o que a Espanha fez quando chegou. Depois, né, a segunda grande etapa de ocupação, né, de ocupação econômica, foi o que os portugueses fizeram, né, e outras empresas de colonização, se concretizar na produção de artigos agrícolas tropicais por meio de grandes empresas que usavam intensamente mão de obra escrava importada. E aí, no caso dos Estados Unidos, né, você tem, então, uma economia similar à da Europa contemporânea, né, tanto no que diz respeito ao produto, né, que produzia, quanto no que diz respeito à própria organização, né, era como se fosse um país europeu no território, né, no território do continente americano. Então, as atividades eram dirigidas de dentro para fora, produzindo principalmente para o mercado interno, sem uma separação fundamental entre as atividades produtivas destinadas à exportação e aquelas ligadas ao mercado interno. Quer dizer, não era uma economia, né, a economia da chamada região da Nova Inglaterra, não era uma economia que estava produzindo para exportar para o Caribe, né? Pelo que o autor está dizendo aqui, não era isso. O que era exportado era o excedente, né? A preocupação com a formação do mercado interno era um fator fundamental do desenvolvimento dessas colônias. E assim, uma economia desse tipo estava em contradição com os princípios da política colonial, e somente graças a um conjunto de circunstâncias favoráveis pôde então se desenvolver. E a esse conjunto de circunstâncias favoráveis, né, ele cita várias coisas. Então, tanto teve o período de guerra civil, né, pelo qual passou a Inglaterra, no século XVII, teve a legislação protecionista naval, né, que a Inglaterra colocou contra a Holanda, né, de só comerciar em navios, né, que tivessem marujos da coroa, aquela coisa toda. Então, essa política de proteção naval também favoreceu as colônias americanas. E teve um intenso período também de guerras, né, principalmente entre a Inglaterra e a França. Então, com a Inglaterra ocupada em guerras, essas colônias que hoje formam os Estados Unidos, elas se desenvolveram, digamos assim, livremente, né? Então, inclusive, o comércio que era feito com as Antilhas francesas, elas eram, de certo modo, assim, toleradas. Por quê? Porque a Inglaterra, né, estava ocupada com outras questões. E aí, quando acabou essas outras questões, né, que a Inglaterra estava ocupada, né, uma vez lograda a supremacia e excluídos os franceses de suas principais posições na Europa, né, a gente sabe que o Canadá foi tomado, né, dos franceses, né, o Canadá passou a ser uma possessão inglesa. Então, depois de resolver esse problema aí com os franceses, a Inglaterra pretendeu, na segunda metade do século XVIII, por cobro, então, a crescente concorrência que as colônias setentrionais estavam fazendo à economia metropolitana. E aí, depois do restante da história, a gente já sabe, né, que das medidas legislativas que se sucederam, elas serviram apenas para aumentar a tensão e pôr à mostra o profundo desencontro de interesse que já existia entre as colônias, né, americanas e a metrópole Inglaterra, precipitando, então, a separação, né? Então, quando a Inglaterra resolveu, de fato, transformar os Estados Unidos em colônia, teve a guerra da independência. E aí o resto da história a gente já sabe. E aí, veja só, analisando agora aqui do ponto de vista macroeconômico, né, lembre que eu falei para vocês que a formação econômica do Brasil não é uma coisa só de história econômica, né, tem muita teoria. Então, quando ele fala disso aqui, né, do ponto de vista macroeconômico, ele está lançando alguns conceitos, né, que a gente vê em teoria do desenvolvimento. Então, ele diz, as colônias da Nova Inglaterra, né, assim como Nova York e Pensilvânia, continuaram a ser, avançado no século XVIII, economias de produtividade relativamente baixa. O produto por habitante era inferior a das colônias agrícolas de grandes plantações, e aqui a gente já tem aquele conceito que cabe ao economista refletir, né, que eu acredito que vocês já sabem, né,
existe uma diferença entre crescimento e desenvolvimento econômico. Enquanto crescimento, eu estou falando só do crescimento do produto, do crescimento do PIB. Quando eu falo do desenvolvimento, eu estou falando de um crescimento mais harmônico, né? Crescimento mais harmônico, né? Com distribuição de renda, com melhoria da qualidade de vida da população, com menos gargalos possíveis entre os setores produtivos, né? Há uma integração, né? Na economia, não há uma separação fundamental entre mercado interno e mercado externo, e por aí vai. Então, o que eu estou colocando aqui, né, nesse comparativo da economia americana, ele está falando isso. O produto por habitante era pequeno, contudo, o tipo de atividade econômica que nelas prevalecia era compatível com as pequenas unidades produtivas de base familiar, sem o compromisso de remunerar vultuosos capitais. Por outro lado, a mudança de terras tornava atrativa a imigração europeia no regime de servidão temporária, que no caso aqui, 4 anos de trabalho, e a transição para o trabalho escravo africano só se realizou ali, onde foi possível especializar a agricultura no artigo exportável em grande escala. Ou seja, no caso, o autor citou aqui no texto o território da Virgínia, né, eu acredito que mais ao sul ali, né, as Carolinas, né, e a Geórgia também deve ter uma mão de obra significativa. Mas o grosso das colônias americanas foi formado nesse sistema aí de pequena propriedade e com produção voltada principalmente com esse fortalecimento do mercado interno. Essas colônias de pequenos proprietários, em grande parte autossuficientes, constituíam comunidades com características totalmente distintas das que predominavam nas prósperas colônias agrícolas de exportação. Então, nessas colônias, né, no caso dos Estados Unidos, era menor concentração de renda, e as mesmas estavam muito menos sujeitas a bruscas contrações econômicas. Demais, a parte da renda que vertia em benefício de capitais forâneos era insignificante, e, em consequência, o padrão médio de consumo era elevado relativamente ao nível de produção per capita. Ou seja, existia, né, desde sempre, nessa formação da economia americana, existiu também essa formação do mercado interno. Né? Então, esse investimento, né, que hoje a gente vê no território americano, né, de quase que você não vê diferença do ponto de vista econômico, se você está no leste do país ou no oeste do país, né, bem ao norte ou no sudoeste, você vê que do ponto de vista econômico, o território americano, ele é uniformizado. Né? Então, isso aí já é uma questão de longa data. Ao contrário do que acontecia nas colônias de grandes plantações, em que parte substancial dos gastos de consumo estava concentrado numa reduzida classe de proprietário e se satisfazia com importações, nas colônias do norte dos Estados Unidos, os gastos de consumo se distribuíam pelo conjunto da população, sendo relativamente grande o mercado dos objetos de uso comum, ou seja, era relativamente grande o mercado interno. Então, o que é que o Celso Furtado ele está dizendo aqui, né? Quando ele faz essa comparação e ele chama isso do ponto de vista macroeconômico. Ele está dizendo que a importância, né, que tem o mercado interno e uma distribuição equitativa da renda para o desenvolvimento do país. Né? Então, isso é uma sacada aí de teoria econômica, né, de teoria do desenvolvimento que ele está botando aí no final desse capítulo, né? Para os jovens economistas refletirem. Nas colônias setentrionais, a independência dos grupos dominantes vis-à-vis os da metrópole teriam de ser um fator de fundamental importância para o desenvolvimento da colônia, pois significava que nela havia órgãos políticos capazes de interpretar seus verdadeiros interesses e não apenas de refletir as ocorrências do centro econômico dominante. Ou seja, né, não era uma colônia propriamente dita, né, era também uma outra parte que é importante para se explicar o desenvolvimento é que uma nação, um território, ele tem que ter soberania. Ele tem que ter soberania na execução, né, da sua política interna. Se não tiver, não se desenvolve. Se tiver, se desenvolve e vai para frente. E aí, então, passando para o capítulo final, né, do encerramento da etapa colonial, são mais umas pinceladas do ponto de vista político, né, para a gente entender, né, o desenvolvimento do Brasil, principalmente.
é que a gente viu, né, que teve a União das Coroas Ibéricas, né? Portugal ele retomou a sua independência depois de 1640, teve a guerra com a Holanda, teve a expulsão dos portugueses do Nordeste, teve a falência econômica, né, do Brasil, né, em 1654. Então, a partir da segunda metade do século XVII, né, que Portugal também vai essa falência econômica, né, por conta da falência de sua colônia brasileira. Então, essa segunda metade do século XVII será profundamente marcada pelo novo rumo que toma Portugal como potência colonial. Então, a neutralidade em face das grandes potências era impraticável, né? As grandes potências eram Portugal, França e Holanda. Então, o governo português, né, compreendeu que tinha que escolher, né, escolher com quem se aliar, né, com quem eu vou me aliar de forma política, né, com quem eu vou ser um vassalo econômico, né, que foi o que Portugal se tornou. E aí o governo português optou pela Inglaterra, né, que era a economia naquela época em mais rápida expansão. E aí nisso resultou uma série de acordos comerciais, né, de 42, 54, 61, era uma espécie de aliança econômica política que selava o destino de Portugal ao destino da Inglaterra. E, consequentemente, né, como selou, né, esse destino de Portugal, consequentemente também marcaria os rumos que teria o Brasil como nação. E aí, dentro desse conjunto de acordos, né, um dos mais importantes e significativos é o acordo comercial celebrado em 1703, né, a gente vai ver isso quando for discutir o ciclo do ouro, é o Tratado de Methuen, né, esse Tratado de Methuen, ele foi extremamente benéfico para a Inglaterra, mais do que para Portugal. Observado de uma perspectiva ampla, agora já no século XVIII, né, a economia luso-brasileira se configurava com articulação fundamental do sistema econômico em mais rápida expansão na época, ou seja, a economia inglesa. Então, quando no século XVIII, aqui no Brasil, tem o ciclo do ouro constituiu um sistema mais ou menos integrado, dentro do qual coube a Portugal a posição secundária de simples entreposto comercial. Quer dizer, a Inglaterra se desenvolvia mais economicamente, a Inglaterra vinha se tornando uma nação de produção manufatureira, e o ouro simplesmente só passava por Portugal para saldar compromissos da sua balança comercial com a Inglaterra. E no caso, esse compromisso da balança comercial, tanto era o consumo, né, da metrópole portuguesa, quanto o consumo da colônia brasileira. Isso tem um efeito político importante, né? A forma peculiar como se processou a independência da América Portuguesa teve consequências fundamentais no seu subsequente desenvolvimento para o Brasil. A gente sabe que teve aquela história que no começo do século XIX, né, por conta das guerras napoleônicas, invasão de Portugal pelo Napoleão, a corte fugiu para o Brasil, né, escoltada pela Inglaterra, e o Brasil se tornou um reino europeu, né, em 1808. O que aconteceu isso? Depois, quando o Brasil vai se tornar independente, aquela relação econômica que tinha Portugal passa automaticamente para o Brasil. E aí, do ponto de vista político, isso tem uma questão interessante, né, quando se pega do século XIX, e aí também você já conhece que o principal trunfo, né, do Brasil, foi que as guerras de independência que teve no Brasil não foi como nos demais países da América. Na América Latina, América Central, América do Sul, os países que eram colônias, os países que se constituíram das colônias espanholas, foi totalmente dividido, né? Foi dividido. E no Brasil, não. No Brasil, se conseguiu preservar a unidade territorial. Então, isso foi um grande feito político, né, que tem a ver também com essa aliança de Portugal com a Inglaterra. Então, quando o Brasil se torna independente, né, politicamente de Portugal, aquele passivo, né, político-econômico que tinha Portugal com a Inglaterra se transfere para o Brasil. Né? Tem isso aqui também é um fato histórico que vocês conhecem, né, que a independência do Brasil foi aceita, né, pelo Tratado de 1827, no qual o governo brasileiro reconheceu à Inglaterra a situação de potência privilegiada, e também, nesse acordo aqui, o Brasil indenizava Portugal, algo em torno de 4.000 libras, se não me engano, pela independência. Né? Então, o Brasil
no lugar de uma guerra, pagou com um empréstimo, né? O Brasil fez um empréstimo com a Inglaterra e pagou, digamos assim, a independência de Portugal. Então, a primeira metade do século XIX constitui um período de transição, durante o qual se consolida a integridade territorial, né, que, como eu já falei, isso foi muito importante, e se firmou a independência política. E vai ser só pela segunda metade do século XIX, ou seja, né, depois de 1850, que vai ocorrer fatores significativos que permitirão consolidar definitivamente o país, né, quer dizer, o Brasil, esse tamanho que o Brasil tem hoje, né, ele já estava formado, né, ali 1840, 1850, o Brasil já tinha quase esse tamanho, a exceção, se não me engano, do estado do Acre. E aí, uma série de acontecimentos que teve foi tanto a questão do ciclo cafeeiro, né, o café se torna a nova riqueza do Brasil. Teve também, a partir do início do século XIX, o fim do acordo com a Inglaterra, e o Brasil não assina o novo acordo, né, e tem essa aliança agora comercial do Brasil com os Estados Unidos. Então, o Brasil também, durante o século XIX, né, o que está dizendo aí? Até o século XIX, né, com o ciclo do café, a economia era colonial. Então, veja só, quando você está falando todo esse apanhado histórico, né, que o autor fez, o que ele está dizendo? Ora, então a gente teve no Brasil os grandes ciclos, do açúcar, do ouro e do café. Então, se do ponto de vista político o Brasil foi colônia até 1822, mas do ponto de vista econômico, né, o Brasil foi colônia, né, até o ciclo do café. Então, quando o ciclo do café ele começa a entrar em crise, né, e começa não só a entrar em crise, quando começa a ter essa transformação estrutural, e aí já vai ser lá no final do século XIX, é que você começa a vencer essa etapa colonial da economia brasileira. Ele está dizendo aí, ó, a estrutura econômica baseada no trabalho escravo se mantivera imutável nas etapas de expansão e decadência. A ausência de tensões internas resultante dessa imutabilidade é a responsável pelo relativo atraso da industrialização. Também ele faz um debate importante, né, que a Revolução Inglesa foi em meados do século XVIII. Né? No começo do século XIX, vários países se industrializaram. E o Brasil só veio a começar a ter indústria no final do século XIX. O que é que explica isso? Né? Explica a existência do trabalho escravo, né? E essa continuidade do Brasil com produção de produto primário. Então ele vai dizer, é só das tensões internas da economia cafeeira em sua etapa de crise que surgirão os elementos de um sistema econômico autônomo, capaz de gerar seu próprio impulso de crescimento, concluindo-se então definitivamente a etapa colonial da economia brasileira. Então, do ponto de vista econômico, repito mais uma vez, a economia brasileira ela só termina, né, com o final do ciclo do café e o início, né, ou das transformações que tem no ciclo do café, porque a economia cafeira ela começou de forma escravista, mas depois ela tem essa transformação, né, numa economia capitalista, né, vai ser inserida mão de obra assalariada. Então, a partir dessas transformações que tem no final do século XIX, é que o país vai sair, né, dessa etapa, né, dessa economia colonial, né, desde o seu nascimento até o final do século XIX. E aí só quando entra no começo do século XX, principalmente a partir da terceira década em diante, é que o Brasil vai entrar num ritmo de industrialização. Mas aí já é uma coisa para a discussão seguinte, mais à frente do curso, né? Então, dessa primeira parte, é até aqui.